Evangelho de João 3, 14 a 21. Vem, Espírito Santo. Disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você, para sua casa, para sua família. Mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Mas o importante é quando nós conseguimos trazer aquilo que está escrito na palavra de Deus e colocar como prática para as nossas vidas. Hoje, as leituras que são propostas são muito atuais, dizem muito para esse momento que nós estamos vivendo. Sabemos que muitas cidades estão entrando na onda roxa. Não adianta, meus irmãos e irmãs, criar cores, não vai adiantar criar mais leitos, se nós não mudarmos a nossa atitude. Não vai ter leito que dê conta, não vai ter equipe médica que dê conta, não vai ter cor que dê conta, se eu, você, se nós não nos conscientizarmos, nós não entendermos a gravidade do que está acontecendo. Aliás, eu fico me perguntando, o que falta acontecer para que nós entendamos o que está acontecendo? 1 ano, 12 meses, insistindo para coisas simples, usar uma máscara, insistindo para higienizar as mãos corretamente, insistindo para ficar em casa, sair somente se for necessário, coisas simples. Ninguém está pedindo o extraordinário, não. Mas eu fico me perguntando, será que nós estamos importando mesmo com a vida do outro? Porque quando eu quero fazer aquilo que é bom só para mim, eu fico indiferente ao outro. Ou seja, eu estou dizendo que o outro deixa de existir. O bem sempre está à nossa frente. A luz sempre está acima de nós. Mas a liberdade esta dada por Deus, é o que nos angustia, porque nós não sabemos lidar com a liberdade. É um poder que muitas vezes nós não sabemos conduzir em nossas mãos. Já na primeira leitura de hoje, do livro de Crônicas, nós vamos ver o apuro que o povo passou, a opressão que o povo passou quando, pela infidelidade do povo, quando pelas práticas, está lá no texto, abomináveis, eles profanaram o templo do Senhor. E quando a gente profana o templo do Senhor, nós ofendemos a Deus. E a ofensa a Deus faz nós vivermos no pecado, e o pecado nos faz viver nas trevas, na escuridão. E sabe aonde que nós vamos sentir isso? É na vida, meu irmão, minha irmã. Quando nós olhamos esses 12 meses, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo infiéis à vida.
as práticas abomináveis. Lembrando agora há pouco tempo, o Réveillon, Natal, Carnaval, nós não conseguimos olhar para o outro, olhar para aquelas pessoas que estão internadas, olhar para aquelas famílias que já perderam seus entes queridos e ser solidários a eles. Muitas vezes a gente não consegue nem olhar para aqueles que estão dentro da nossa própria casa, ou por rejeição, ou por não reconhecer. E quando eu faço isso, eu vou para a rua mesmo, porque eu não estou me importando com a vida daquelas pessoas que estão junto de mim. Se você se importa com quem mora dentro da sua casa, se você se importa com seus amigos, se você se importa com a vida, preste atenção. Não se afaste do bem, não se afaste da vida. A vida está nas nossas mãos e a vida é uma opção. Mas você também pode optar pela morte do seu irmão, pela morte das pessoas que estão dentro de sua casa. Quantas pessoas estão sofrendo essa acusação, injustamente inclusive, porque precisam sair para trabalhar? Mas quantas pessoas não estão se importando com a vida do outro? A primeira leitura nos faz essa grave advertência. Quando nós nos afastamos das coisas do Senhor, nós perdemos o rumo da nossa vida. E quando nós perdemos o rumo da nossa vida, o nosso caminho se torna caminho de perdição, caminho de morte, afastamento do Senhor. Mas essa mesma leitura, ela nos lembra que nós podemos sim reconstruir a história com Deus. Nós podemos sim caminhar os caminhos deixados por Deus, para que o Senhor seja tudo em nós e nós sejamos tudo em Deus. E o Salmo nos faz uma invocação: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Aquele povo que foi afastado de Jerusalém, quando distanciado da sua terra querida, lamentavam, choravam. E aí dizem esse salmo: e nós? Será que nós também não estamos vivendo essa experiência desse choro, deste lamento, perdendo as pessoas que nós amamos, perdendo a oportunidade de bem viver a vida? Olha, use a sua língua para proclamar a palavra de Deus. Use a sua língua para falar do bem, para falar da vida. Use a sua língua para pedir: não vá à rua. Use a máscara. Use a sua língua para salvar vida. Cuidado para que a sua língua não seja um chicote que maltrata, que machuca e que fere e mata a vida do irmão. Sabe por quê, meus irmãos? Na segunda leitura de hoje, em Efésios, Paulo vai nos lembrar a bondade de Deus. Deus derrama sua bondade em nossa vida por intermédio de Jesus. E isso é para nos lembrar que, por melhor que sejam as suas obras, as suas ações, elas são inspiradas pelo alto, elas são inspiradas por Deus. Paulo, ele quer nos lembrar que nós somos criados em Jesus Cristo para obras boas. Foi para isso que Deus nos criou, para que nós sejamos sinais do bem, sinais da vida. Lembre-se sempre disso, meu irmão. Você não está nessa vida por acaso. A sua vida tem sentido, a sua vida tem valor. E o maior sentido e valor da vida é quando nós fazemos a vida brotar, quando nós fazemos a vida frutificar. Mas para isso, nós precisamos proteger a vida. E João, no Evangelho de hoje, nos traz mais uma vez a presença de Nicodemos. Nicodemos era aquele que gostava de ouvir as coisas que Jesus dizia, mas encontrava Jesus à noite, nas madrugadas, porque ele tinha medo de estar com Jesus. E nós, às vezes, também somos assim. Falamos que amamos Jesus, que acreditamos na palavra de Jesus, que Jesus é nosso Deus,
mas temos medo de proclamar a sua palavra, temos medo de viver o testemunho de sua palavra, temos medo de colocar a palavra de Jesus em prática. Mas é para Nicodemos que Jesus lembra que a infidelidade do povo no Antigo Testamento levou o povo à morte. Mas Deus veio em socorro do povo. Deus veio para salvar o povo. E Jesus Cristo é o grande sinal da salvação do povo. Hoje, neste momento, muitas pessoas estão colocando a salvação na vacina. Claro que nós queremos vacina. Vacina para todos. Claro que nós queremos. Mas não vai ter vacina que chegue se nós primeiro não decidirmos pela vida. Se nós primeiro não formos solidários com os nossos irmãos. Vida com qualidade. Eu me pergunto, se nós que acreditamos em Jesus, se acreditamos na palavra de Jesus, que Jesus é nosso Deus e nosso Salvador, não estamos obedecendo o que Ele nos ensinou, o que Ele nos deixou escrito na Sagrada Palavra? Ora, vamos acreditar em quem? Olhe para Jesus. Jesus nos ensinou: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E hoje vida se chama respeitar as orientações que nós recebemos dos especialistas da área da saúde, para que nós sejamos luz, como Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Quem pratica o mal odeia a luz, mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Escolha, meu irmão, qual lugar que você quer ficar. Nas trevas? Na escuridão? No egoísmo? Na morte? Ou na solidariedade? Na fraternidade? Na vida? Na salvação? Na luz? E hoje ofereçamos as nossas orações em solidariedade a todas as famílias que estão sofrendo pela morte de seus entes queridos. Vamos ser solidários a estas famílias, que são nossos irmãos e irmãs. Hoje, vamos também oferecer as nossas orações por todas as pessoas que estão lá, nos hospitais internados. Vamos oferecer as nossas orações por aquelas pessoas que estão também na fila de espera. Que Deus nos ajude. Que o Senhor Deus venha sobre nós com a sua luz, ilumine a nossa inteligência, nos faça sábios e solidários, para que a vida viva, para que a vida seja a nossa prioridade, para que a nossa vida seja sinal de alegria e de esperança. Amém. Paz e bem.